Boa noite a todos, aqui é o chefe Carinha da Isla de Sapori, sexta-feira, são 8 horas, sempre aviso, mas como eu tinha que fazer esse trabalho aqui, aproveito para fazer uma live. Mais cedo eu perguntei se o pessoal queria uma receita de doce ou de salgado, como ainda não terminou o quiz. Eu vou preparar uma receita salgada, só que desta vez vamos preparar uma base, não é uma receita finida, é uma base que vocês podem utilizar para muita receita. Hoje a gente vai preparar a bechamela, que é uma sopa, um molho de base que é utilizado em inúmeras receitas. Então vamos lá ver os ingredientes, são só 3 ingredientes, é muito simples. Temos farinha de trigo, manteiga e leite. Ok? O que é que a gente vai fazer? Vamos logo derretendo a manteiga. Quais são as doses dos ingredientes? Nesse caso eu estou fazendo meio litro de leite, então estou utilizando 35 gramas de manteiga e 35 gramas de farinha de trigo. Esta dose pode variar de 35 a 50 gramas por meio litro de leite. A coisa fundamental é que o peso da manteiga seja o mesmo da farinha, ok? Repete o nome. A manteiga... Repete o nome do que você está fazendo. Bechamela, molho bechamela. Molho bechamel, ou como vocês conhecem aqui no Brasil, molho branco, ok? Que pode ser utilizado em substituição do creme de leite. Nas receitas que eu fiz esses dias passados, eu sempre dizia que vocês poderiam utilizar ou um creme de leite ou um molho branco. Esse é o nosso molho branco. Esse molho branco pode ser utilizado para finalizar um peixe, para finalizar uma carne, para fazer o molho. É o molho que é utilizado na lasanha bolonhesa, a famosíssima lasanha bolonhesa. Então tem inúmeras utilizações. É uma receita muito fácil, mas que tem algumas coisas importantes que tem que respeitar para ter um bom resultado, ok? E agora vamos explicando. Quando eu derreti a manteiga, eu já vou logo colocando toda a farinha de uma vez. E vou começar a tostar a farinha. Nesta fase eu tenho que cozinhar a farinha, como se fosse fazendo uma farofa. Quando a gente faz uma farofa, não cozinha, não coloca a farinha de mandioca na panela para tostar ela. Mesma coisa, eu vou ter que fazer isso com a farinha. Como vocês veem agora, ela tem uma estrutura desse jeito, tá vendo? Como ela fica. Daqui a pouco ela vai ficar mais cremosa. Nesta fase aqui, sempre cuidado com a temperatura que vocês estão do fogo. Cuidado para não queimar, porque ela vai ficando sempre mais escura e pode depois ter um gosto amargo. Então a gente não quer queimar nesta fase a farinha e a manteiga, certo? Então sempre mantendo o movimento com o fogo que não seja muito alto. E eu tenho que fazer esse trabalho por alguns minutos, até que ela mude de estrutura e fique mais cremosa. Como a gente vê, ela está começando a... Vamos utilizar esse, é ótimo, com a espátula de silicone, porque eu consigo também retirar das laterais. Ok. Passados alguns minutos, como vocês veem, já a estrutura dela tá mudando. Eu aqui tenho meu meio litro de leite quente.
Muito importante que o leite também seja quente para evitar de fazer grumos. Eu vou aos poucos adicionando o leite. Tá vendo? Eu tenho que evitar que a farinha forme. É muito importante também peneirar a farinha antes de usar. Sempre porque a gente não quer grumos. Com fogo bem gentil, fogo baixo. Eu continuo. Para quem está chegando agora, chefe, A gente está preparando um molho bechamel. Mas de qualquer forma, esta live depois a gente vai carregar no canal YouTube. No canal YouTube do Chefcaria, depois a gente passa os dados. E também vai ficar 24 horas no Stories. Eu vou adicionando o leite aos poucos, para que a farinha e o composto absorva ele e não forme como a gente quer. A gente não quer grumos, a gente quer uma salsa que seja velutada, cremosa, mas bem lisa. com aspecto de purê de batata. Vou colocar mais um pouquinho. Já estamos quase. Vou englobando aos poucos. Tem que ter paciência nesta receita. Ela é um pouquinho chata, mas é uma base, então é uma coisa que vocês podem usar. Vocês não querem mais comprar, ou tá em casa, quer fazer uma massa 4 queijo, quer fazer uma massa com camarão gorgonzola, como a gente fez outro dia, não tem creme de leite em casa, aí pode fazer uma bechamel. Ok, tá vendo? Eu tenho que manter ela bem cremosa, ela continua bem branquinha. A gente tostou pegando sempre dos lados. Já estamos quase. Fogo baixo. Se tiverem dúvidas, podem perguntar. Volta lisa, tá vendo? Bem cremosa. Cremosa, lisa. Não tem que ter grumo. Agora vamos com a última parte de leite. Agora já posso colocar todo o leite. Como eu disse no início, aquela quantidade de manteiga pode variar. Vamos falar de litro de leite que fica mais fácil. E 1 litro de leite eu posso colocar entre 60 e 100 gramas de farinha ou de manteiga. Sempre mantendo a mesma percentual de farinha e de manteiga. Tem que ser 1 a 1. Então se eu botar 100 gramas de farinha, tem que ter 100 gramas de manteiga. Se eu colocar 80 de manteiga, tem que ser 80 de farinha. Qual é a diferença? Aí vai ser a cremosidade, ela vai ser uma salsa mais encorpada ou menos encorpada, dependendo também do que eu quero fazer. Por exemplo, se eu fazer uma lasanha, eu preciso de uma mais encorpada. Se eu quero fazer uma salsa ou alguma coisa para condimentar, por exemplo, uma carne, para botar em cima de uma carne, eu posso adicionar aqui, posso colocar curry, pode colocar especiarias, posso botar noz moscada, posso adicionar queijo ralado, se eu quero fazer, por exemplo, uma sopa de queijo, ok? Ok. Agora
Esse, vamos dizer o resultado, só que não terminou. Depois que eu completar o leite, eu coloquei todos os ingredientes, eu tenho que passar pelo menos uns 15 minutos para ter realmente um produto de qualidade, porque preciso que as proteínas da farinha de trigo ela se hidrate para ter uma salsa mais estável também no tempo, para que não solte água depois. Então eu vou botar o fogo no mínimo, deixo ela em um fogo bem blando e vou continuando mexendo por pelo menos uns 10 minutos. Espera aí. Tá. Ok? E aí está. Como vocês veem, ela tá bem cremosa. Não temos grumos. Certo? Eu não coloquei nenhum tempero, não coloquei sal, mas esse aqui, quando vocês ouvirem falar nas receitas que vier molho branco ou bechamel, essa é a receita de uma perfeita bechamel. Um abraço a todos, tenham uma boa noite e nos vemos na próxima receita. Tchau, tchau.